Olá, prezados alunos do curso EAD de Acupuntura Clássica Chinesa. Essa videoaula falaremos sobre 8 síndromes. Em chinês, a palavra é Pa Chang, que na realidade são 8 características, muitas vezes interpretado na China mesmo como 8 princípios. Porque síndromes, elas nos remonta ao entendimento ocidental das doenças. Não que seja errado falarmos síndromes, mas são especificamente princípios para chegarmos a uma avaliação energética do que está acontecendo com os órgãos. Eu fiz aqui uma série de esboços e nesses esboços eu trouxe ao entendimento dessas síndromes, desses princípios de avaliação energética, onde no meio ocidental costuma-se fazer diagnósticos de energia. Eu costumo dizer que diagnóstico é uma particularidade da medicina ocidental. Então, diríamos uma avaliação da energia, para que possamos chegar a um fator denominante daquela síndrome, daquela situação energética que está acontecendo no organismo humano. Bom, já que são 8 síndromes ou 8 princípios, poderíamos lembrar que nessa categoria de 8 princípios, o Yin e o Yang é o princípio de toda a avaliação energética, porque sabemos que o Yin ele é tudo que é para dentro do nosso corpo, ou seja, produtividade, interiorização das energias. Também o Yin está relacionado com o frescor, o frio. O Yin está relacionado também com a deficiência. Quando nós temos déficit, esse déficit energético fica na parte interior dos órgãos. Na medicina chinesa, os órgãos e vísceras são chamados Zangfu. Órgãos Zang significam aqueles que têm o princípio da produtividade, porém, eles estão protegidos. Eles são a parte mais fragilizada da estrutura anatômica humana. Então, eles ficam protegidos, ora pela costela, ora por um segmento de costelas, ou pela caixa torácica para os proteger. Vamos citar um exemplo, o próprio pulmão. Ele é um órgão Zang, porque ele fica protegido pela caixa torácica e pelas costelas. Então, a produtividade dos órgãos Zang é proveniente da parte Yin do corpo. Os órgãos Fu são aqueles órgãos mais Yangs. Eles não precisam de proteção da caixa torácica nem das costelas. Vamos citar um exemplo de órgão Zang. Vamos colocar aí como a vesícula biliar. Ela não recebe proteção da caixa torácica e nem das costelas. E todo princípio ou síndrome, ela está relacionada ao Zang ou Fu, aos órgãos ou vísceras de constituição Yang mais forte. E então nós sempre falamos Yin e Yang para nos dar um norte, para nos nortear em relação a encontrarmos essa avaliação energética de qualquer uma das síndromes. Porque Yin e Yang são apenas localizações que nos ajudam a encontrar o problema que está relacionado com a síndrome da avaliação energética. Então citamos Yin e Yang, são os dois princípios que nos norteiam, nos localizam em relação às síndromes. Temos também deficiência e excesso. Deficiência está ligado com a parte mais interior, excesso com a parte mais exterior do corpo. Frio e calor. Déficit de Yang, frio. Déficit de Yin, calor. Nós vamos aprender isso também. Interno e externo. Né? Interno está relacionado à parte produtiva, o Yin, e externo à parte circulatória, Yang. É sempre bom lembrar que Yin e Yang não são duas palavras chinesas que refletem um pensamento taoísta ou uma filosofia taoísta. O Yin e o Yang refletem atividades do nosso corpo, localização e tipo de atividade do nosso corpo. Tá? Yin, em chinês, significa produtividade,
Yang significa circular aquilo que se produz. Por isso nós temos que sempre lembrar que o masculino e feminino, o bem e o mal, são apenas filosofias taoístas de uma época bem remota na China, não especificamente a área da medicina chinesa. Bom, vou citar um exemplo de frio. Fugir um pouquinho da terminologia 8 síndromes, vamos pegar apenas um exemplo dessa síndrome para nós entendermos como vamos aplicar isso dentro da prática da acupuntura, da prática terapêutica da acupuntura, e para que possamos também fazer uma avaliação energética. Existe um problema que aqui no Ocidente chama-se ombro congelado. Esse problema ele está relacionado especificamente ao frio na medicina chinesa. Mas, veja bem, o ombro congelado ele é uma estrutura em que a parte muscular e tendinosa do ombro reage a essa doença, essa síndrome, de uma forma em que não podemos movimentar. Se movimentarmos, sentimos dor. Movimento, na medicina chinesa, é Yang. Então, se a síndrome do ombro congelado, a gente não pode movimentar porque sente dor, isso significa que é uma síndrome Yin, frio e deficiência. Porque se movimentarmos, produz energia. E tudo que se movimenta é Yang, é energético, é para o alto, é para cima. Então, essa síndrome do ombro congelado, nós podemos caracterizá-la como frio, interior e deficiência na categoria Yin. Porque se aplicarmos a técnica Yang, né, que é calor, exterior, para cima, para o alto, né, energia, né, nós conseguimos tratar a síndrome do ombro congelado. É um exemplo de frio, interior, Yin e déficit, deficiência de energia. É um exemplo, né? O contrário disso, nós temos na superfície do ombro, por exemplo, tendinopatias. O que são tendinopatias? Tendinopatias são inflamações generalizadas dos tendões, ora numa estrutura articular apenas, ora de outras estruturas articulares. O manguito rotador, né, que faz o ombro girar, os tendões de ligamento dos músculos, quando eles inflamam, nós temos aí especificamente uma síndrome externa. Então, é Yang. Por quê? Porque com a movimentação, a pessoa não sente dor, mas ela sente dor parada. Quando ela está parado, ela está sentindo dor intermitentemente. Então, nesse caso, nós temos uma síndrome de excesso, uma síndrome externa, exterior, e uma síndrome de calor, porque a inflamação para o alto, a inflamação superficial é calor, é excesso. Isso está na categoria Yang. Dois exemplos para que nós possamos entender bem como classificar as síndromes no corpo, para que possamos usar essas informações para o tratamento, especificamente falando. Quanto mais parado, quanto mais interiorizado, quanto maior o déficit de energia, podemos localizar a síndrome na atuação do Yin, que é interior. Quanto mais agitado, para cima e excessivo, podemos caracterizar a doença para o lado Yang. Isso nos ajuda a separar o que fazer. Dentro da acupuntura nós temos pontos que, ora, trabalham o déficit de energia do Qi, do órgão, que é Yin, e o déficit e o excesso de energia do órgão externo, que é Yang. Então, existem pontos para trabalhar nessas duas situações, nesses dois termos, né? Então, frio, imobilidade, está relacionado ao Yin e déficit de Yang. Calor, dor por movimentação, está relacionado ao Yang com déficit de Yin, de produtividade. Então, as duas coisas podem acontecer. Você pode ter um déficit de Yang, então a víscera é parada, sem produtividade, e você tem um excesso de atividade que provoca problemas, e a víscera tem o seu Yin prejudicado.
Então, os 8 princípios que nós falamos agora, né, relacionados ao yin e yang, a deficiência, excesso, frio, calor, né, ele apenas nos norteiam para podermos avaliar melhor a energia, nos localizar aonde está o problema relacionado com essa energia, dessa víscera, desse órgão, sendo ela interior ou externo, né, o exterior. Então podemos entender que quando chegamos a esse princípio de avaliação energética, nós podemos tomar uma atitude terapêutica mais correta. Por exemplo, na síndrome do frio. Em geral, quando nós temos uma síndrome do frio na medicina chinesa, nós usamos moxa-bustão para que nós possamos aquecer o órgão ou a víscera, ou aquecer também a estrutura que nós encontramos essa deficiência, porque frio está sempre relacionado com déficit de energia, então falta yang. O calor, por exemplo, excessivo, ele precisa ser resfriado, né? Refrigerado. O excesso de energia, nós aplicamos a sedação. Quando é excesso, nós aplicamos sedação. A sedação ela pode ser feita de 2 formas. Sedar com agulha especificamente com movimento de sedação, ou podemos também fazer uma sedação por dispersão, dispersar essa energia, não desperdiçá-la ao excesso e jogar para fora, mas também por compartilhar essa energia com órgãos que estão sendo afetados. Na realidade, as síndromes, as 8 síndromes, ou 8 princípios de avaliação energética, elas nunca vêm sozinho. Nunca você vai conseguir isolar um órgão com deficiência ou excesso, com frio ou calor, sendo interior ou exterior, yin ou yang, você nunca vai isolar apenas um órgão. As 8 síndromes, esses são padrões para avaliarmos quais são as redes energéticas envolvidas. Então, sempre temos mais órgãos envolvidos, né? Também temos aqui na deficiência, na síndrome de deficiência, temos o movimento de tonificação, né? A ação de tonificar, ou ação tonificante do órgão. Podemos fazer isso através da agulha, de acupunturas, procurando especificamente os pontos. Citar um exemplo, o baço pâncreas. O baço pâncreas ele é considerado na medicina chinesa o órgão auxiliador da produção do sangue. Ele também ajuda com que o sangue fique dentro dos vasos, ou ele impede que o sangue escorra para fora dos vasos, que vamos colocar num português claro e na medicina ocidental, hemorragia. Então o baço pâncreas tem essa atividade. Ele também é considerado o renovador do sangue. O baço pâncreas na medicina ocidental ele renova as hemácias que estão mortas na circulação. Então eles absorvem as hemácias mortas e reativa essas hemácias para que elas possam voltar vivinhas para a corrente sanguínea e continuar absorvendo oxigênio. Então o baço pâncreas, quando ele começa a falhar nessa função, nós vamos observar por epistaxe, que é sangue no nariz, né? Começa a escorrer sangue no nariz. Nós vamos analisar essa fraqueza do baço por edema na perna, inchaço, acúmulo de água, de líquidos, pela má digestão. Então, nós tonificamos, fazemos uma ação de tonificação para que ele possa voltar a funcionar normalmente, né? E essa tonificação é feita através do ponto de acupuntura específico do baço pâncreas, ou podemos também atuar com os meridianos formadores do elemento do baço, que é terra, né? Podemos atuar nos pontos que produzem terra. Os 5 elementos que nós avaliamos na medicina chinesa, né? Água, madeira, fogo, terra e metal. Esses elementos eles têm uma ordem de geração, ou seja, quem gera quem cria quem, e uma ordem de dominação, quem controla quem, né? E quando essas ordens, esse equilíbrio dessa ordem é quebrado, nós temos as síndromes aparecem, elas começam a fluir, as síndromes ou de excesso ou deficiência e assim por diante. Podemos usar vários elementos para tratar as síndromes. Então não é uma coisa isolada, não podemos dizer que eu consigo analisar uma síndrome e isolá-la e tratá-la de forma
isolada. Isso não acontece na medicina chinesa, porque envolve todo o organismo. A medicina chinesa ela está muito envolvida com a palavra holismo, ou seja, o todo funcionando para o bem comum e bem-estar do organismo, né? E se você isolar apenas uma parte desse todo, você não tem um holismo, né? Você não tem uma terapia holística nesse caso. Uma energia interna yin com síndrome pode exteriorizar yang, ou seja, um aspecto yin ou aspecto yang de uma síndrome pode se transformar no seu oposto. Então sempre tem que estar prestando atenção nisso, porque na medicina chinesa você não tem uma regra específica. Se é síndrome yin, ela vai continuar sendo yin até o final ou até o seu tratamento. Não, ela pode se transformar no seu aspecto oposto. E sempre precisamos perceber essa transformação no seu aspecto oposto, né? Então, uma síndrome yin pode se transformar em yang e uma síndrome yang pode se transformar em yin, né? Por exemplo, produção de sudorese, né? Produção de sudorese é yin. Então, se eu tenho um calor interno, numa víscera especificamente, vamos colocar o rim e o fígado, eu posso consumir totalmente nesse calor a sudorese. Então, ela vai se exteriorizar pelos poros na pele e ela se transforma numa síndrome yang, né, de exteriorização. Assim também como a síndrome yang de esterilização por esgotar o fornecimento da água do corpo, ela pode interiorizar e afetar o yin. Então, assim, uma síndrome yin pode se tornar uma yang e uma yang pode se tornar uma yin, né? Com o sistema da medicina chinesa, da pulsologia, da análise da língua e assim por diante, nós conseguimos verificar se existe um aspecto transformando-se no seu aspecto oposto, né? No seu oposto. Uma síndrome yin transformando-se em yang e vice-versa. Vamos colocar aqui, na medicina chinesa, entre yin e yang, nós temos pontos mestres. Yin e yang. Por exemplo, o baço pâncreas 6 é um ponto do meridiano do baço pâncreas, né? Que ele é considerado o yin dos pés, né? O meridiano yin dos pés. Quando eu tenho, por exemplo, um déficit de yin, que é uma síndrome interna, eu uso esse ponto baço pâncreas 6, o sexto ponto do baço pâncreas, para transformar o yang em yin, para compensar, fazer uma compensação. Então, na acupuntura é possível compensar, fazer uma compensação para que nós tenhamos um tratamento mais adequado dessa síndrome. Como, por exemplo, o contrário, o ponto estômago 36, ele é um meridiano yang da perna, ele também faz o oposto, ele pega uma síndrome de déficit de yang, ele pega o yin, que talvez ora esteja em excesso, e transforma em yang para fazer uma compensação energética. Então, dentro da acupuntura é possível trabalharmos com as síndromes, unindo aplicações e órgãos, em meridianos. Doença exterior na superfície, tá? Doença externa, nós vamos conseguir entender através da pulsologia, porque o pulso ele fica mais externo. Uma doença interna, na pulsologia chinesa, o pulso é mais profundo, tá? Ou o que nós chamamos também de pulso flutuante, quando eu tenho força na superfície, mas ao apertar um pouco mais o pulso com os dedos, né, o pulso radial, eu não consigo achar mais esse pulso, a força desse pulso. Isso significa que é uma síndrome interna, interiorizou a síndrome, né? Já no pulso da yin, ele é fraco, mas o pulso yang, de uma síndrome yang, ele é mais forte. Uma síndrome yin, o pulso é mais vagaroso, e numa síndrome yang, o pulso é mais rápido. Então, a pulsologia chinesa também é uma arma, né, uma ferramenta bastante útil para entendermos, para descobrirmos, né, entendermos melhor o que está acontecendo, qual é a síndrome interno ou externo, yin ou yang, superficial, profundo, calor ou frio. Por exemplo, frio, o pulso é retardado, né? A pulsologia, a gente pega no pulso, ele é retardado. Como é que a gente vai sentir esse retardamento do pulso? Como nós usamos 3 dedos para analisar 3 pontos no pulso radial, o pulso retardado, ele é o pulso que atinge um dos dedos
bem mais rápido do que atinge os outros dois. Então ele faz um retardamento para chegar em todos os dedos, na avaliação do tato. Então isso é frio. O pulso que nós chamamos pulso apertado também faz parte, porque a energia ela sofre estase ou estagnação, ela não consegue fluir, é um pulso frio, né? Porque a gente consegue, apertando os 3 dedos, a gente não consegue sentir as 3 pulsações livremente, a gente consegue apenas sentir a do meio, a pulsação do dedo do meio, então elas ficam apertadas. E o pulso superficial e rápido é um pulso que assim que nós tocamos, nós já sentimos a força dele, como se tivesse corda batendo na pele. Então a gente chama ele de pulso rápido, superficial em forma de corda. Essa é uma síndrome Yang. Então na pulsologia nós vamos conseguir também perceber, avaliar essa energia da síndrome. Ataque interno está nas vísceras. Tá? Então um ataque interno do agente agressor, do agente patogênico, né? Esse ataque interno ele vai profundamente nas vísceras. Nós chamamos isso de agente exógeno, agente que vem de fora e ele se instala nas vísceras. Isso é um ataque Yang para as vísceras. Também podemos entender isso naquela situação que o pulso vai estar mais profundo, né? Quando apertamos profundamente o pulso, nós não sentimos direito a pulsação. A língua também, ela nos ajuda a avaliar essa energia. Por exemplo, a superfície da língua, lá no fundo da língua, nós temos uma saburra. A saburra nada mais, nada menos é que um acúmulo de mucosidade na língua. Tá? E envolve vários processos para acumular, como o epitélio, que é o próprio tecido da língua, e também resíduos, né, de odores dos alimentos. E essa saburra da língua, quando ela basicamente inexiste, quando você observa a língua e basicamente é algo transparente, indica que a pessoa está bem na saúde. Mas quando ela tem um aspecto mais grosso, mais esbranquiçado, por exemplo, ela é uma síndrome de frio. E quando ela tem um aspecto mais amarelado e mais fino, por uma extensão maior da língua, ela indica um aspecto de síndrome de calor. O calor, a síndrome do calor, normalmente a pessoa tem aversão ao próprio calor. Quando eu tenho síndrome de calor, eu tenho aversão ao calor. Por exemplo, uma deficiência energética lá no fígado, onde as enzimas hepáticas não estão sendo produzidas especificamente, o Ti do fígado sofre estagnação, né, que nós chamamos de estase hepática, ele gera um fogo de fígado, que nada mais é uma síndrome de excesso de calor. E esse calor que a pessoa vai sentir mal, né? Ela vai ter aversão ao calor, ela vai passar mal, né? Esse calor especificamente na superfície ele abre os poros. Então a pessoa vai ter transpiração, ela vai ter sede profusa, vai ter necessidade de líquidos frios, né? A micção dessa pessoa vai ser reduzida, vai ser também uma micção amarela forte, e normalmente às vezes tem cheiro. O cheiro pode ser variado. Alguns livros da medicina chinesa dizem que o cheiro da urina com o calor interno exteriorizando para a superfície, esse cheiro vai ser cheiro de tempero, essa urina vai ter um cheiro de tempero, né? O pulso normalmente é rápido e superficial. E essa saburra da língua, aquela estrutura lá atrás da língua, ela vai ser amarelada e os bordos da língua, né? Os bordos da língua, os em torno da língua, eles vão estar com a coloração avermelhada. O frio, nós temos o contraste, né? Os poros se contraem, se fecham, né? Então não há sudorese, a síndrome de frio. Também a pessoa não transpira, se não há sudorese, então vai haver transpiração. Mas, contrariamente ao síndrome de calor e excesso, que a pessoa tem micção curta, pouca urina e amarelada, na síndrome do frio, como ela não sua, ela urina mais. A urina é mais abundante. E a urina é basicamente incolor, ou seja, transparente. Também há a ausência de sede. Então, a pessoa está bebendo 300 ml de água por dia, ela tem síndrome de deficiência de energia. É síndrome do frio. Ela está bem interiorizado. Aí precisa administrar mais água, porque ela não sente sede, né? Ela tem urina abundante porque é a água dos tecidos das células que vão sendo metabolizadas nos rins.
mas não é uma água saudável, porque ela não está tomando água oralmente para que ela possa urinar tanto assim. O pulso dessa pessoa vai ser lento e profundo, é aquele pulso que você tem que apertar mais para encontrar. A saburra ela é esbranquiçada e o bordo da língua, o entorno, né, da língua é pálido, não é vermelho como na síndrome do excesso de calor. Deficiência, vou falar um pouquinho da síndrome de déficit de energia, deficiência. Né? No déficit de energia, os órgãos eles têm uma tendência a encolher-se. A pessoa não tem energia para exteriorizar o yang, então ela tem a fala baixa. Por exemplo, qualquer tipo de dor na síndrome de deficiência, quando você aperta, melhora essa dor. Né? E responde bem à pressão. A síndrome de excesso é o contrário, não responde bem à pressão. E quando aperta é pior. Né? Na síndrome de deficiência, se houver tosse, se ela estiver exteriorizando e houver tosse, essa tosse é seca e baixa. Não é uma tosse forte com catarro, é uma tosse seca e baixinha, não é uma tosse alta. Né? E a pessoa tem dor lombar, porque a deficiência de energia afeta muito o rim. O rim, na medicina chinesa, tem a ação de guardar a energia essencial, que nós chamamos de Jin, energia essencial. Essa energia aquece os ossos, para você ter uma ideia. Os ossos da coluna lombar todos tiveram a sua formação graças a essa energia essencial armazenada no rim direito. Então, quando a pessoa tem síndrome de deficiência, é comum ela ter dor na região lombar. Essa dor na região lombar ela pode se estender ao quadril e também à perna. No caso da síndrome de excesso, dói quando aperta. Já na deficiência você aperta e a pessoa sente alívio. Porque esse apertão é yang, é uma ação yang. Então yang produz energia. E na síndrome de excesso, se eu apertar algo que já está estagnado de yang, vai doer. Então não vai ser algo agradável para a pessoa, né? Contrariamente da síndrome de deficiência, quando a pessoa tosse na síndrome de excesso, é uma tosse muito alta e normalmente é acompanhada de expectoração, né? Catarro. Existe também na síndrome de excesso zumbido ou surdez, ou as duas coisas juntas. Nesse caso, na síndrome de excesso, nós dispersamos ou sedamos. A síndrome de deficiência que falamos anteriormente, nós fazemos uma tonificação. A síndrome de excesso, existe um ponto, né, que é do meridiano da bexiga. Nós fazemos uma puntura nesse ponto, né, que é o bexiga 40, para a gente dispersar. Ora a gente pode manter a agulha, mas normalmente a gente faz uma punção nesse ponto para sangrar, para fazer uma sangriazinha. Na aula prática podemos encontrar um paciente que tem essa síndrome de excesso e a gente vai fazer isso daí, né? Dor crônica por deficiência. Yang, dor crônica, né? Por deficiência de Yang, a gente sempre faz sangria com calor, porque é deficiência de Yang. E nós sabemos que calor é Yang. Então, se eu tenho deficiência de Yang, nada melhor que tratar com calor, né? Se eu tenho deficiência de Yang, ou seja, a energia não está circulando, não tem Qi, não tem energia o suficiente, eu vou fazer uma tonificação e usar calor. Né? Dor por exposição ao frio, excesso, né, de energia perversa, que é do ambiente, nós chamamos de fatores exógenos, são fatores ambientais, porque o frio, a dor do frio, normalmente ela vem acompanhada do que nós chamamos de fatores exógenos, né, ambientais, né, são muitas vezes na medicina ocidental relacionadas às bactérias, aos vírus, né, à poluição, ao vento frio, né, ou ao vento quente demais, que causa aversão na parte superior da cabeça. Né? Então, nesse caso de dor, quando eu tenho exposição ao frio, ao excesso de energia perversa do ambiente, que nós chamamos de fator patogênico exógeno, porque tem o fator patogênico endógeno, que é o contrário do exógeno. Se o exógeno é para fora, o endógeno é para dentro. São fatores de deficiências internas, né? Como o fogo do fígado, deficiência de Qi
do fígado. É um fator patogênico endógeno. Mas nós estamos falando aqui de exógeno, fator patogênico exógeno, é a exposição ao frio, aos fatores que vêm de fora para dentro, e não de dentro para fora, né? Como é o caso do endógeno. Nesse caso, quando a gente tem essa exposição ao frio, nós fazemos uma dispersão desse frio e tonificamos a deficiência, né? Aquecemos, né? Então, quando você está com frio, você não vai tomar água gelada. Quando você está com frio, você vai e coloca uma blusa. Quando você está com calor, você não pega o chuveiro, liga lá no mais forte do aquecimento. Pelo contrário, você toma um banho gelado, né? Então, na medicina chinesa é a mesma coisa. Calor, eu disperso e posso fazer tratamento refrescante, né? E pontos de acupuntura existem essas atuações. Eles fazem exatamente isso. Nós temos dois tipos de pulso. O pulso lento e temos o pulso rápido. Sempre que tivermos um pulso lento, vamos associá-lo a uma síndrome interna do frio e deficiência, porque o pulso lento ele indica deficiência de batimentos cardíacos. Sempre quando temos um pulso fraco, também nós temos um pulso deficiente. Então isso está associado ao yin, ao interno, ao frio e o déficit, né? O pulso fraco e rápido às vezes ele acontece. Daqui eu falo para vocês que um fator pode se transformar em outro fator. O pulso fraco e lento é especificamente mais para o frio. Indica uma deficiência de calor, de energia. Mas existe também o pulso fraco, que é interno, que é do frio, mas ele está rápido. Significa uma deficiência de yang, especificamente. Não é aquecer apenas o órgão, mas sim produzir uma forma com que esse órgão circule sua energia produzida pelo yin. Então, vamos fazer um resuminho. Vamos pegar as 8 síndromes e separar yin e yang e os outros 6 aspectos nós jogamos para cada um desses. Vamos começar pelo yang. Yang, agitação, calor, exterior, excesso, ao alto, superficial, rápido e quente. Tá? Então, tudo isso é o yang. Yang, você falou em yang, é tudo superfície, tudo ao alto, tudo quente, calor, excesso. Isso é yang. Yin, estagnação, que é o que chamamos estase, frio, interior, deficiência, para baixo, profundo e lento. Então, isso é yin. Tá? Pegou o pulso, fez a avaliação do pulso. Pulso está lento, yin, frio, interiorização, precisa de yang, precisa de tonificação. Ele está rápido e muito superficial, ele é excesso de yang. Precisa dispersar essa energia. Um exemplo de excesso de yang está na eliminação da produtividade em excesso. Por exemplo, uma diarreia aquosa é uma síndrome yang, porque ela está eliminando a produção excessivamente, né? E é aquela diarreia que a pessoa não dá tempo, ela tem que correr para o banheiro, senão a situação vai piorar para ela. E isso precisa de movimentação, né? Precisa se movimentar rápido para poder aliviar-se. Isso é uma síndrome de excesso, é yang. Mas também tem aquela diarreia que é mais tranquila, né? A pessoa dá tempo de chegar ao banheiro, ela simplesmente ela sente os borborígmios, são os movimentos intestinais, e ela sente cólica. Então ela fica sentindo aquela cólicazinha, vai sentindo aquela cólicazinha e isso está avisando a ela que ela precisa ir ao banheiro, né, evacuar. Então isso é uma deficiência de yin. Até mesmo na diarreia do bebê, por exemplo, né, quando tira a fraldinha do bebê e aquela diarreiazinha bem fétida. E para quem enxerga a cor é amarelada. Isso é um excesso de yang do bebê. Mas quando tem a criança ela tem dificuldade, né? Você pega na fralda, ela tem pouca fezes, mas você percebe que as fezes são moles mesmo assim, mas não tem muito cheiro. Isso é uma deficiência de yin, de produtividade. Isso no adulto também. Nós conseguimos saber que a diarreia que não dá tempo é yang. A diarreia que só tem mais cólica e mais é sossegado para ir ao banheiro, ela é um déficit yin. Vamos colocar também na parte
superior do corpo, né? Os pulmões. Tosse forte com catarro, amarelo, né? É yang. É uma síndrome de excesso. Então, nós temos calor e é exterior. Aí lembra que o pulso é superficial? E lembra também que o pulso é rápido? Exatamente, né? O pulso ajuda. A saburra da língua já não é mais aquela transparentinha, não, do aspecto normal. Ela já é mais, ela já é mais fina e ela tem um aspecto de coloração um pouquinho mais forte. A tosse fraca, sem catarro, né, ou apenas com uma pequena expectoração, né, mas bem esbranquiçada, ela é déficit. Ela indica uma síndrome Yin, que é uma aversão ao frio e é um déficit de energia Yang. Na realidade, na medicina chinesa é mais fácil você tratar déficit do que excesso. O excesso, a dispersão ou a sedação, ela é um pouco mais complicada de ser feita. E muitos alunos eles confundem dispersão com sedação. São duas técnicas diferentes nas agulhas. Então tem que prestar muita atenção na hora da prática, né, da prática clínica. Toda vez que nós vamos avaliar uma síndrome, nós usamos a pulsologia chinesa para avaliarmos essa síndrome. Na pulsologia chinesa, nós temos a forma de apalpar o pulso radial, é sempre o lado radial, e o lado radial é do osso rádio, né, que fica aqui no antebraço. Então, nós temos o braço, tá? Temos uma artéria radial, braquial, que passa aqui por cima dela, e ela vai chegar ali, inserindo ali no pulso, e no pulso do lado do dedão, né, do lado do dedão aqui, ó. E esse pulso ele é chamado de pulso radial. É o mesmo pulso que a medicina ocidental pega, né, faz uma palpação, uma tomada de pulso para verificar o batimento cardíaco, se está alterado, né, se a pessoa está com taquicardia, que é um batimento exagerado, ou bradicardia, que é um batimento mais tranquilo, mais calmo, até falho, né? Taquicardia é excesso de energia, batimento acelerado, é yang, e bradicardia, que é o batimento cardíaco bem paradinho, né? Que o mínimo normalmente vai na faixa aí dos 70 para ser normal, abaixo disso já é bradicardia, e acima de 90 é taquicárdica, a pessoa está taquicárdica, né? Se não estiver fazendo atividade física nenhuma, ela está taquicárdica, ela tem síndrome de excesso, é yang. E abaixo dos 70, 60, 50, ela é bradicárdica, ela tem déficit de energia, é deficiência. E aqui no pulso radial nós conseguimos ver essa variação. Podemos até contar a pulsação, né, quantos pulsos você está contando ali com o relógio. Você marca ali no relógio 15 segundos, e nesses 15 segundos você fica contando quantos batimentos cardíacos aconteceram. Depois dos 15 segundos, você multiplica esse batimento que você contou por 4. Se tiver entre 70 e 90, pulsação normal, perfeita. Se tiver abaixo de 70 ou acima de 90, ou é bradicardia, déficit de energia, ou é taquicardia, excesso de energia. Então a tosse fraca sem catarro, ou apenas talvez um catarrinho branco, né? Nada espesso, é déficit de energia. Então nós podemos dizer que é uma síndrome Yin e frio, interiorizado. Normalmente aquecendo os pontos de acupuntura ou tonificando-os, nós já conseguimos melhorar a situação. É claro que esses são indicativos, são princípios para indicarmos quais os meridianos envolvidos nessa ação. Então nós estávamos falando do pulso, que ele ajuda também a definir essa questão, né, de deficiência e excesso. O pulso na medicina chinesa ele é tomado em 3 aspectos: superficial, médio e profundo. Mas nós vamos falar mais disso nas aulas de pulsologia. Um paciente com dores de cabeça por excesso de esforço intelectual, né, e também por forçar a visão, especificamente à noite, esse paciente tem um excesso de energia ao alto. Pode ter começado por um déficit, né, de energia no fígado. Então, ele precisa fazer uma reposição do Qi hepático, da energia do rim, porque esse yang está indo para o alto. Nas síndromes, em geral, como eu já falei, nunca podemos dizer que elas são isoladas. Então, no início eu falei, as síndromes elas não podem ser consideradas por isolamento, né? Se eu tenho uma síndrome de Yin no fígado, eu trato apenas o fígado, né? Porque elas sempre estão acompanhadas.
podemos lembrar que na medicina chinesa existem 5 elementos. E 5 elementos, eles são elementos que se produzem mutuamente e que eles também se controlam mutuamente. Então, um déficit em um, um excesso em um, afetaria especificamente o outro elemento. Então, não podemos dizer que é uma síndrome isolada, né? Existem diferentes padrões de síndromes. Esses padrões de síndromes, eles muitas vezes podem confundir, porque uma síndrome exterior pode interiorizar e uma síndrome interior pode exteriorizar. Né? Um déficit de um órgão, por exemplo, do fígado, pode gerar um excesso de energia em outro órgão, no pulmão, né? Então, nesse caso, nós precisamos dos 4 elementos mais específicos da medicina chinesa, né? E lembrando que a água é um quinto elemento, que é sempre a energia ancestral que nós nascemos com ela instalada no rim direito, e formando aí um quinto elemento, né? Diferentemente na medicina ocidental, o conceito de doença na medicina tradicional chinesa não se baseia na anatomia patológica, que é um conceito muito generalizado no Ocidente, né? Nós recebemos influências emocionais, nós recebemos uma dieta, nossos alimentos que nós ingerimos, né? Nosso estilo de vida insalubre, podem contribuir para uma síndrome, mas especificamente eles não são a síndrome como na medicina ocidental é visualizada, né? Se você tem um estilo de vida insalubre, uma dieta pobre e falta de atividade física, normalmente se culpa uma doença por aparecer por esses 3 aspectos, mas na medicina chinesa isso não acontece, né? Porque as síndromes, elas dependem sim da energia do órgão para que elas possam surgir, se ele está deficiente ou se ele tem excesso. Então, a medicina tradicional chinesa considera como resposta do corpo humano para os patógenos, né? Mais do que o próprio patógeno em si. Na medicina tradicional chinesa, todas as doenças podem ser tratadas eficazmente com o mesmo princípio terapêutico, ou até mesmo com a mesma fórmula, se eles mostrarem uma síndrome idêntica, que indica a mesma patogenia, ou seja, a mesma doença, a base patológica, né? Então, assim, eu posso usar a mesma quantidade de pontos e os mesmos pontos para tratar síndromes diferentes, né? Eu posso tratar, por exemplo, usando o baço pâncreas 2 para tonificar o baço devido a uma síndrome de umidade excessiva, mas eu também com o baço pâncreas 2 eu posso fazer com que o fígado armazene mais sangue, principalmente para o período menstrual das mulheres. Então, o mesmo tratamento de agulhas para uma síndrome serve para outra, diferentemente da medicina ocidental, que assim, uma doença isoladamente é tratada com um tipo de tratamento, diferentemente de uma outra doença isolada. Parâmetros gerais da diferenciação das síndromes. No mais geral, levamos o Yin e o Yang para diferenciar os critérios da análise da energia, ou como parâmetro para analisar as síndromes, ou princípios de análise energética. Frio, calor, excesso e deficiência, interior e exterior dizem respeito a diferentes aspectos de uma mesma síndrome ou de outras síndromes. Exterior e interior, por exemplo, né? Indicam a profundidade ou localização da doença. Então, se a doença é interior, Yin. Se ela é exterior, Yang. Frio e calor. E vão indicar o quê? Localização? Não, vão indicar natureza dessa síndrome, dessa doença. Se ela é uma doença fria ou uma doença quente. Deficiência e excesso. Elas indicam o confronto das energias, das forças, relativamente à resistência desse órgão ou víscera ao o Ti patogênico, né? A energia da doença. O quanto ele está minando ou tornando excessivo o Ti genuíno, que é o Ti da nossa energia quando estamos saudáveis. Então, deficiência e excesso apenas indicam o confronto dessas duas energias, a energia do bem e a energia do mal, né? A energia que nós temos no organismo que produz homeostase, ou seja, equilíbrio orgânico, e a energia patogênica, a gente chama de Ti patogênico ou Ti exógeno, a energia que vem de fora. Assim, combinamos muitas vezes combinamos essas naturezas, né, das 8 síndromes
Para diferenciar uma única síndrome, podemos fazer isso. Ou diferenciamos uma única natureza para entendermos várias síndromes. Os parâmetros podem mudar no curso de uma doença. É algo que nós temos que observar. Os parâmetros. Uma doença fria pode se tornar quente. Uma doença quente pode se tornar fria. Uma doença yang pode se tornar yin e vice-versa. O exterior pode interiorizar, assim também uma déficit interior exterioriza com o yang. Então, é uma coisa que tem que lembrar sempre. Parâmetros podem mudar no curso de uma doença. Complica-se a análise de energia com o surgimento de sintomas falsos ou falsos diagnósticos. Então, não fazemos diagnóstico, porque diagnóstico pode desnortear. É uma palavra do grego que tem a ver com a bússola, né? A bússola sempre mostra o norte, mas se você colocar uns ímãs em volta da bússola, o que acontece? Ela não vai conseguir achar o norte. Você desnorteou a bússola, então vai desnortear a sua maneira de encarar as síndromes quando você tem falsos sintomas. Às vezes eu tenho sintoma de tosse, eu já acho que é síndrome de frio. E tosse pode ser deficiência do órgão interno, que é excesso de calor. Tá vendo? Então, há necessidade de nós entendermos que síndromes ou sintomas falsos podem desnortear a sua análise de energia. Então, não faça diagnóstico. Né? Diagnóstico é você vai apenas unificar um mesmo aspecto para um aspecto oposto. Então, diagnóstico muitas vezes entra sintoma falso. Então, faça a avaliação energética. E a avaliação energética ela é como se fosse um pente fino na cabeça, né? Corre por todos os cantos, né? Então, você vai analisar todas as energias, todos os órgãos. Essa foi nossa primeira parte do aspecto das 8 síndromes, ou os 8 aspectos, né? Yin, Yang, deficiência, excesso, interno, externo, calor e frio. Nós vamos continuar no próximo vídeo a segunda parte, que é a síndrome exterior.